sou do torcedor tricolor. O São Paulo foi ao Morumbi. Sim, ao Morumbi. Enfrentar o Bahia. Aquele Bahia que ultimamente tinha sido uma pedra no sapato em algumas circunstâncias. O São Paulo não perdia algum tempo, mas hoje precisava ganhar. Quase não ganha. Foi um jogo difícil, complicado. O gol não saía. Galhardo perde um gol ali que não podia perder. Todo aquele desespero. Mas lá no final, de cabeça. Aliás, o único gol de cabeça que ele fez na vida, porque era jogador de futebol de salão, né? E com cabelo polêmico ou sem cabelo polêmico, Lisieiro de cabeça num cruzamento de outro cabelo polêmico, Reinaldo, que estava lá com o cabelo platinado. Hoje era a galera platinada fazendo ali a alegria do torcedor São Paulino com esta vitória importantíssima para aí o Hernan Crespo conseguir ter uma paz, respirar. Era um jogo muito importante para o São Paulo, era fundamental, e o gol saiu chorado nos acréscimos. A gente teve bola no travessão, a gente teve bola no travessão do São Paulo, a gente teve defesa do goleiro ali, a gente teve tudo, assim, muitos ingredientes nesse jogo. Aliás, este é o vídeo de jogo, está ao meu lado, Gabriel Perecini, sorridente, ou quase. Gabriel, o que você achou da partida? O que funcionou? E assim, antes de passar a bola para você, eu quero lembrar aqui, quando o São Paulo não consegue o resultado no começo da partida, é obrigado a colocar alguns jogadores, e esse é um grande problema que eu venho falando aqui há algum tempo. Quando você é obrigado a colocar alguns jogadores que você estava ali dando algum descanso para eles, você compromete. Esses jogadores poderiam, por exemplo, deveriam estar sendo poupados para o jogo do Racing, mas você precisa ganhar o jogo. Então, certo o técnico em colocar, e que pena que o São Paulo não conseguiu o resultado com um time, com a proposta que tinha iniciado ali a partida, enfim, com muitos problemas do São Paulo. Pablo, mais um jogo ruim. Léo e Lisieiro, imagino eu, a dupla que talvez tenha sido ali o destaque do São Paulo. Acho que o Gabriel deve concordar comigo, mas é mentira, eu li o tweet dele, então eu já sabia que ele achava isso. Então vamos embora. Gabriel, o que você achou do jogo? Aliás, eu vi você comentando isso, e um cara falou assim, faz um tempo, né, que eles vêm sendo os melhores do São Paulo, e você falou pior que é verdade. E aí eu curti o mano lá que falou isso, manda bala. Assim, primeiro dizer que amanhã, no Anotações Tricolores, né, do nosso excelente Alexandre Gisbrecht, estará que o São Paulo reassumiu a liderança no confronto histórico contra o Bahia. Agora são 19 vitórias do São Paulo contra 18 vitórias do Bahia no confronto histórico entre as duas equipes. Agora o São Paulo, que tem o Vasco na Copa do Brasil, precisa reassumir, porque agora Vasco e acho que Corinthians, né, são as duas únicas equipes que historicamente o São Paulo ainda não tem essa vantagem nos duelos históricos, dentre as maiores do Brasil, ou dentre jogos acima de 10 partidas, enfim, estará. O Alexandre sabe isso. O Corinthians, a vantagem é muito grande deles, não? Você sabe? De cabeça? Os números exatos eu não sei, esse aí eu preciso pegar. Aí eu recomendo @JogosSPFC, eu já tô trazendo aqui São Paulo e Bahia. Aliás, pergunta para ele que ele vai saber, o Dog tá enlouquecido, porque ele recebeu o petisco do BK, do Burger King. Eu nem vou fazer muita propaganda aqui, mas o Upper de Dog, Dogper, é animal, aparentemente, porque ele adorou. E ele pirou, cara, ele tá pirado com esse negócio. Então, vocês têm Dog, eu recomendo muito ou não. Mas siga aí. Antes do jogo, né, quando saiu a escalação do São Paulo, até escrevi, a gente falou para os membros no nosso pré-jogo, que eu considero um acerto a escalação que o São Paulo levou a campo hoje, um acerto em termos de você poupar alguns jogadores, porque você precisa disso. O São Paulo poupou um pouco contra o Internacional, terminou, digamos assim, de poupar, alguns que não jogaram contra o Internacional voltaram hoje, o Benítez não jogou nem contra o Internacional, nem hoje como titular, né, jogou hoje ali 15 minutos, então eu considero um acerto. O Éder foi poupado, saiu com algum desconforto, o Rigoni já é um caso de lesão, é outro cenário. Só uma pausa, eu mandei um beijo para Vives, tá? Assim, para não pensar que eu tô louco, tá? Mas aí hoje o Luan foi a peça a ser poupada também, passando o Lisieiro para o primeiro volante. Então, assim, o fato é, além da questão técnica, só a efeito de comparação, o Éder, quando foi poupado, o São Paulo divulgou um material para a imprensa, falando, o Éder está sendo poupado porque jogou 13 partidas seguidas, 10 como titular. É óbvio que é um cenário completamente diferente e são jogadores completamente diferentes. Tudo com completamente diferente. Mas só para comparar o quanto essa questão de sequência de jogos existe, ano passado o Igor Gomes jogou quase 50 jogos seguidos entre entrar no segundo tempo e começar como titular, né? Então,
Aí a gente vê o Éder agora jogando 13 e começando a acusar. A gente tem o Éder que ainda não consegue jogar 90 minutos no mesmo nível físico. E o São Paulo tem que sim focar no Racing, que assim, por mais que o clube tenha enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas tudo bem, é isso. O que Agora importa é o Libertadores nesse momento, e mais do que isso, assim, você não adianta ficar colocando sempre o mesmo time se esse mesmo time não consegue competir. A gente até chegou a falar isso aqui no vídeo de jogo contra o Red Bull Bragantino. Se não resolver essa questão, se não conseguir fazer uma rodagem, se não conseguir poupar alguns jogadores e ficar só jogando, esse time não vai conseguir competir. Hoje o São Paulo foi melhor no segundo tempo do que foi no primeiro. E aí a gente tem o primeiro tempo do que vinha acontecendo quando o São Paulo perdia o rendimento, perdia mais do rendimento. A gente compara especificamente o jogo mais perto contra o Red Bull Bragantino, mas só hoje... Um minuto, que Messi e Neymar trombaram, só isso, esse é o tweet, os dois estão caídos, é só um lance curioso demais para passar despercebido, não foi nem na verdade o Neymar trombou com uma pessoa e eu não sei porque o Messi estava caído, então segue o jogo, vai. Só achei curioso, assim, ver os dois caídos no chão ao mesmo tempo. No primeiro tempo, a gente teve hoje um Lisieiro vindo para primeiro volante contra o Bahia, que vinha sem o seu principal meio-campista. Isso ajudou muito o São Paulo. A gente tratou disso. O Daniel, o Bahia vinha fazendo um rodízio e o Daniel era o único que não saía do time do Bahia, porque ele tinha uma capacidade de construção, de passe curto, passe longo, receber a bola mais atrás e conduzir o time para frente, muito grande. E ele não entrava nesse rodízio, ele jogava, aí agora ele estava suspenso, então isso era muito importante para o São Paulo. E aí os cuidados maiores ficavam com o Gilberto, naturalmente, mas principalmente com o Nino Paraíba e Rossi pela direita, que durante todo o campeonato, o bom campeonato que o Bahia faz até aqui, eram as principais armas. E aí o São Paulo teve mais uma vez o Léo enfrentando jogadores com uma característica de velocidade e de drible pelo setor dele, e mais uma vez o Léo se saindo muito bem. No primeiro tempo, o Bahia aceitou o domínio do São Paulo e tentava essas escapadas. O Léo foi muito bem, o Arboleda na cobertura foi muito bem, e o Diego, que na melhor chance do primeiro tempo, que foi o lance que ele mesmo depois conserta, ele se desliga ali e permite que o Bahia crie essa oportunidade, depois ele vai, salva a bola em cima da linha, muito bem, mas é um erro dele, essa chance bizarro. Que o Bahia tem. Um erro bizarro. Eu narrei no Twitter só a salvada dele, a galera falou, mas ele que fez a burrada. Sim, mas ele consertou a burrada, né? Então, e o lance que ele conserta é muito difícil, cara. É muito importante, é uma leitura muito boa, era um chute ali que já vai a meia altura, se ele não agacha, ele não conseguiria tirar essa bola, ele teria que botar o braço, então assim, era um cenário difícil, ele corrige, e depois desse lance ele vai muito bem no jogo durante toda a partida, é a melhor partida do Diego em muito tempo, o Arboleda bem na cobertura, bem na leitura para sair para cobrir o Diego, para sair para cobrir o Léo, não tão bem na saída de bola, o Léo bem na saída de bola, como de costume, muitas vezes jogando quase como um lateral, assim, quando o São Paulo precisava pressionar o Bahia, como eu falei, o Bahia aceitou essa marcação. E aí, por que o São Paulo não conseguiu criar tanto no primeiro tempo? O São Paulo viu um primeiro tempo tecnicamente horrível de Pablo, Vitor Bueno, Igor Vinícius e Reinaldo. E você tem um primeiro tempo horrível dessas 4 peças, tecnicamente falando, complica muito. Até a gente falou no jogo passado, faltou complementar. 4 jogadores, cara, de 10 de linha. Não, e do meio para frente, time, né? E o São Paulo explorando muito o jogo pelos lados do campo, e foi até algo que a gente falou no jogo passado do Nestor, a quantidade de perda de bola que o Nestor teve, e aí talvez tenha faltado contextualizar uma coisa, porque serve para hoje também. O Reinaldo hoje e o Igor Vinícius, eles perderam uma quantidade de bolas muito alta no primeiro tempo também. Foram muitas bolas perdidas. Seu, se não me engano, né? Foi parecido com os números que você levantou do Nestor, Sim, só que aí faltou uma... Você vê que eu te acompanho no Twitter, hein? Tá o arroba aqui, hein? Eu falei isso no vídeo, inclusive. Mas tudo bem, né? Eu fico feliz que você acompanha o que eu falo aqui no vídeo, né? Você tá meio... mas você também fez um recorte desse no Twitter. Hoje. Mas aí faltou uma contextualização, porque assim, nesse primeiro tempo, hoje especificamente, são muitos erros não forçados. E aí os erros não forçados é que geram esse tipo de problema. Porque dessa vez o Reinaldo tinha apoio,
para fazer as jogadas, aí era muito passe errado, era muito cruzamento errado, era muita perda de bola boba, perda de você tentar puxar a bola, o adversário te desarma, você tentar fazer um passe no corredor, esse passe é impreciso. Então, o Igor Vinícius, quantidade bizarra de passes errados em contra-ataque, assim, muitos lances em que você não está sendo pressionado, em que não é um lance difícil, que você tenta aquele passe que, pô, se eu acerto, o cara sai na cara do gol. São passes fáceis, ou que deveriam ter um índice de acerto maior, em que o São Paulo ficou devendo. E isso pesa no primeiro tempo. E aí, quando você ainda vê um adversário, por mais que sejam lances pontuais, acertar uma bola na trave num chute de longe e ter um gol tirado em cima da linha, parece que o primeiro tempo é uma catástrofe. O primeiro tempo não é uma catástrofe. Só uma pausa. Tem um lance que eu preciso fazer o recorte aqui. Sim. É uma pena, eu vou criticar um jogador que há muito tempo não joga bem no São Paulo, que é o Pablo. Foi um lance polêmico em que acho que o Sara acerta o chute no jogador do Bahia, ele carimba o jogador do Bahia, e não foi pênalti. Naquela distância não seria em nenhuma circunstância, mas nem que o jogador tivesse. Não, teria que ser bizarro para ser pênalti no lance daquele. Se ele tá com o bração aberto e a bola tem direção ao gol, é muito aberto, mas tinha que ter muito aberto. Não tava. E mesmo que tivesse, se é o atacante, velho, tem VAR, tá? Se é o atacante, a bola bateu, não bateu, ao invés de sair levantando o braço e berrando, chuta a bola pro gol. Vai atrás do rebote. Tua função é essa. É a mesma coisa, eu falo isso também para defensor. Tem defensor que às vezes quer pedir a linha de impedimento, o cara para e levanta o braço, fica em posição de sentido, pedindo impedimento, velho. Pede o impedimento, mas corre atrás. Que acho que a Argentina talvez tenha aberto o placar com o Di Maria encobrindo o goleiro, talvez. Talvez isso tenha acontecido. Não vai. Vai atrás do lance, porque hoje você tem o VAR. Em tempos de VAR, isso é ainda mais grave. Fica aqui a cornetada no Pablo. Não quer dizer, não precisa destruir o cara, até porque ele não vem bem. Ele não tá jogando bem faz muito tempo. Eu torço para que ele jogue bem, porque ele fez o 7º jogo pelo São Paulo. Ele não vai sair. Então é o Pablo lá. Ele tá lá, ele é um jogador. Então eu vou torcer para que ele se recupere e tudo mais. Mas não faz um negócio desse, velho. Talvez vá pro VAR. Não faz um negócio desse, porque não é legal, não faz bem, enfim. É só esse recorte. Acho que talvez você queira fazer algum comentário sobre isso. Ao invés de pedir o pênalti, faz o teu. Depois. Esse lance eu descobri porque um cara no Twitter me falou depois no jogo, eu não reparei. Porque para mim a bola tinha batido na mão do jogador e eu fiquei pedindo pênalti e eu parei de ver o lance. Então eu não reparei o Pablo perdendo esse gol. Depois eu preciso até buscar isso. Não é que ele perde, ele não vai na bola, ele fica berrando isso. Junto com você. Tá vocês dois berrando, mas ele, ao contrário de você, tinha a chance de ir pra bola. Sim, óbvio. Você não tinha. E eu tenho certeza que você teria ido para a bola e teria perdido o gol, porque você é muito estrambegado e tal. Não ia fazer o gol. Por mais que eu seja canhoto. Imagino que a bola tenha sobrado na perna esquerda dele, porque ele estava de costas, a bola sobrou. Imagino que. Eu sou. Você vê, a gente jogou contra, eu nem percebi isso. Não, mas veja, gente, nós somos goleiros, tá? Colocaram a gente na linha. Eu ganhei o campeonato tomando o tombo mais retardado e imbecil que se pode ter no campeonato. Estilo Igor Vinícius na estreia dele no São Paulo, foi na estreia, mas ali no começo da temporada foi contra o Bahia, foi contra o Bahia na Copa do Brasil 2019. Eu tomei um tombo daqueles que infelizmente filmaram e colocaram em vídeo 200 mil vezes, foi ridículo. Sozinho, caí sozinho, não tinha ninguém, nem para eu dar desculpa. E o Gabriel perdeu o campeonato num cara desses. Então você vê como a gente tá ruim. Mas segue, vambora. Eu preferia tropeçar do que entregar o gol do título, mas tudo bem. Então, é por isso que eu tô falando, eu tô felizão. Mas assim, eu não vi o lance, mas assim, partindo do seu relato e do relato que eu recebi no Twitter, assim, obviamente, vai na bola, pelo amor de Deus, né? Sim. Mas assim, no primeiro tempo... Não é nada desesperador. É um recorte e é pro cara aprender. Vai na bola. Mas assim, e aí no primeiro tempo, é engraçado porque assim, o Reinaldo e o Igor Vinícius fizeram as funções deles como alas para apoiar, para chegar ao fundo, para tentar se associar, e hoje tinha essa possibilidade de associação, tinha ultrapassagem do Sara, tinha o Thales se apresentando para o jogo, e o Vitor Bueno, que também não fez um primeiro tempo bom, ele até começa o jogo mais agitado, começa o jogo com 1 ou 2 desarmes ali no campo de ataque. Aliás, hoje, mais um recorte importante que a gente fez contra o Internacional. São Paulo recuperando muitas bolas no campo de ataque. Importante fazer isso. Mesmo sem, muitas vezes, fazer aquela pressão absurda, todo mundo correndo esperando o homem na bola, um posicionamento muito correto e encaixotando o Bahia, porque o Bahia estava todo retraído quando recuperava a bola, ou dava um chutão, ou quando tentava sair por dentro, o São Paulo estava sempre muito bem, muito próximo da
marcação, sempre com o Léo, com o Lisiero, que hoje jogou um pouco mais recuado, até com o Igor Vinícius do outro lado, para conseguir, e aí também Arboleda e Diego, para conseguir fazer essa recuperação rápida, essa antecipação, essa interceptação e se manter no campo de ataque. Então você tinha o Igor Vinícius e o Léo, você tinha o Sara e o Thales, que fizeram um bom primeiro tempo, não foi excepcional, não foi, mas foi um bom primeiro tempo. Do Thales, porque assim, o Thales é diferente, né? Vamos só deixar muito claro, o Thales é diferente porque é um garoto, teve poucos jogos, então quando você vai olhar para um jogador desse, você tem que olhar com outros olhos. Muita gente fala, por que não coloca o moleque da base? Por que não testa? Quando testa, nós temos que olhar com um olhar diferente, sem condenar. O que você achou do Thales? Só o Thales. Antes do Thales, só do... E aí o Vitor Bueno, ele tem uma movimentação boa, o Pablo tem uma movimentação boa dentro do que o Crespo pede, porque a gente não pode esquecer a função do centroavante que é pedida pelo Crespo, que é você ser um pouco mais fixo, você ter um pouco mais de presença diária e a sua movimentação ser sempre em profundidade, em diagonal. Isso o Pablo cumpriu. E o Vitor Bueno, fazendo a sua movimentação, como a gente está acostumado a ver, Rigoni e Luciano, também cumpriu, só que tecnicamente foi muito ruim esses 4 que eu citei. E o Thales fez a movimentação, jogador muito mais dinâmico, isso ele consegue exercitar, faz muitas vezes a infiltração, só que dessa vez ele não recebeu tantas bolas assim, no segundo tempo ele até recebe uma, ele tenta ali um mano a mano, acaba cruzando na mão do goleiro, mas é de novo uma infiltração que ele sabe fazer, para um jogador que começou pouquíssimo como titular ainda no profissional, é algo para a gente observar, e como a gente já vinha pedindo um pouco mais de minutos para ele, nem que seja para tentar mudar o jogo no segundo tempo, fazer essa infiltração, dar um pouco mais de ritmo para o time, e o Lisiero bem também, só que o Lisiero a gente guarda para falar mais no segundo tempo. Então assim, o primeiro tempo do São Paulo... A gente vai ter segundo tempo então, nossa. Vai. Ele é razoável por causa disso. Porque o São Paulo não consegue criar tantas oportunidades porque esbarra tecnicamente em algumas peças, mas como coletivo existiu, dominou o Bahia, viu o adversário criarem chances absolutamente casuais, que aí você não tem como adivinhar que o zagueiro vai ter um bicão, o zagueiro vai ficar olhando, e que o cara vai pegar uma bola lá da intermediária, vai acertar um chutaço no travessão, tanto que no segundo tempo o Bahia volta com a mesma estratégia, e o São Paulo volta um pouco mais incisivo, e o Volpi não toca na bola. O Bahia vai assustar uma vez, pouco antes do gol do São Paulo, no vacilo do Galeano, em que a bola tá saindo para a linha de fundo, ele cabeceia para dentro da área de graça, pois não dá para entender. Velho, foi logo depois que ele perdeu o gol, né? Ele perde o gol lá na frente, carimba o goleiro num lance que ele desafia a física dos dois corpos, não pode ocupar o lugar no espaço, ele ignorou isso, carimbou o goleiro, é só tirar do goleiro, não pode perder um gol daquele, e daí sobra essa bola e ele tira a bola, assim, sai o gol ali, o Galeano ia ser crucificado. Aliás, uma pausa para citar um tweet idiota meu, né? Que eu falei, São Paulo perde muitos gols, precisa vencer um jogo, daí um cara veio, hora. Eu tive meu momento, temos um Sherlock Holmes aqui, eu falei, velho. Eu sou obrigado a concordar admito, com o rapaz. Tem momentos que você tá tweetando, gente, que teu cérebro fica burro, porque você tá torcendo. E aí teu cérebro faz um comentário completamente imbecil. A hora que ele colocou hora, eu pensei, caralho, eu ganhei o prêmio tweet mais imbecil já colocado. São Paulo precisa vencer um jogo, né? Então, como diria o Homer, tal. Foi um momento péssimo. Não tem problema. Eu já tive antes de um jogo na Vila Belmiro, na época que você podia ir para os jogos de visitante, em que faltava tipo ali 5 minutos. Eu olhei ali a movimentação no túnel de São Paulo, eu tuitei. Daqui a pouco devemos entrar em campo. Pô, chocante, hein? Quem diria, falta 5 minutos para o jogo, daqui a pouco deve entrar em campo. Parabéns. Mas tudo bem. A gente tem esses momentos. A gente precisa confessar tudo bem. É só para não te deixar mal, compartilhei o meu também. Mas no segundo tempo, o São Paulo volta um pouco mais incisivo e assim. O Igor Vinícius aparece mais, principalmente na linha de fundo, até com um pouco mais de espaço. Tem um lance em que não gera finalização, mas que a bola passa ali, se não me engano, pelo Pablo, e eu não lembro quem que era o outro. Não vou lembrar, não sei se era o Thales, não lembro. 2 jogadores pularam na bola, a bola passa rasteirinha ali na cara do gol, logo no começo do segundo tempo. E é importante ressaltar que
no segundo tempo, principalmente na primeira metade do segundo tempo, a quantidade de bolas que o Lisieiro, e a gente começa a contar um pouco mais da história do Lisieiro, que já tinha feito um bom primeiro tempo, mas a quantidade de bolas que o Lisieiro desafoga e que ele consegue fazer essa enfiada de bola, principalmente pelo lado direito, em um intervalo de 10 minutos ele conseguiu 3 bolas dessa. Uma delas vira esse cruzamento, a outra eu acho que é essa pro Thales que eu citei agora, que vai na mão do goleiro. Aliás, os números do Lisieiro, depois até vi aqui antes da gente começar a gravar o SPFC Estatísticas colocou aqui, são números impressionantes. Lisieiro hoje conseguiu fazer boas inversões de jogo, que é coisa que o São Paulo também tem pouco, acertou passes, a quantidade de passes que ele acertou altíssima, perdeu pouco a bola, conseguiu ser combativo e fazendo passes verticais também, principalmente no segundo tempo. A melhor jogada do Pablo no jogo, ou a única jogada positiva do Pablo no jogo, é uma chance perdida pelo Gabriel Sara, que fez um jogo... tem muita gente elogiando muito o jogo do Gabriel Sara, não achei que ele foi tão bem assim, achei que ele foi ok, para bom, para uma questão de movimentação. Considerando que ele estava voltando... Mas assim, preencheu o espaço para dar opção de passe, aí é que a gente fala que alguns erros são não forçados, fez a infiltração para dar opção para a linha de fundo, para o São Paulo criar a jogada, então assim, cumpriu boa parte da função, mas não fez um grande jogo, principalmente tecnicamente, e tem o peso de ter perdido esse gol, porque uma das jogadas que o São Paulo cria vem com o Lisieiro, achando um passe com o Pablo, cortando a linha de meio campo e de zaga do Bahia, e o Pablo dá uma ajeitada ótima para o Gabriel Sara sair na cara do gol. Foi o único lance que o Pablo basicamente acerta. Me lembrou um pouco a assistência que o Pablo dá para o gol do Luciano contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Que o São Paulo, logo depois da goleada que o São Paulo tomou do Internacional, o São Paulo ganhasse aquele jogo, o São Paulo retomaria a liderança, pelo menos no sábado, o São Paulo sai na frente e toma o gol no fim do jogo. Eu só estou tentando lembrar do gol. É uma ajeitada de bola do Pablo para o Luciano chegar batendo cruzado. E me lembrou um pouco essa ajeitada para o Gabriel Sara hoje. E o Gabriel Sara perde o gol. E ali pesa muito, porque era um momento já do jogo que já estava começando a ficar um jogo difícil, você não estava conseguindo criar tantas chances claras. As chances que você criava não virava finalização, estourava no zagueiro, passava na cara do gol. Então, assim... Cara, o grito que eu dei aqui na hora do gol, porque eu já não estava mais esperando, foi como se você estivesse aqui. É uma torcida meio disfarçada aqui. Então... Mas foi como se você estivesse aqui, porque justamente quando o São Paulo perde esses gols, e pela leitura do que estava o jogo, o São Paulo fez um segundo tempo muito bom, mas perdia muitos gols. Teve 2 intervenções boas do goleiro do Bahia no segundo tempo. Uma delas muito mais demérito do Galeano, mas ok. Essa do Galeano, eu não vou nem entrar tanto no mérito, mas assim, para quem acompanha os jogos do Galeano, para quem acompanhava, né, jogos do Galeano na base, não está surpreso com esse gol que ele perde, e a gente fala isso aqui há 200 anos. Mas ele era o artilheiro da base, ele é o artilheiro da base. O Pablo é artilheiro do São Paulo no ano, então ele é excelente? Não, ele era artilheiro na base, ele tinha 5 chances, ele fazia 1, 2 gols. A diferença é que o São Paulo, muitas vezes, com o Sub-20, era muito dominante, mas era isso, ele fecha o olho, a gente falava isso aqui insistentemente. Nossa, enchia o nosso saco, aí ele fez um gol no Campeonato Paulista, veio o fã-clube dele inteiro aqui, aí nunca mais apareceram, desde aquele jogo contra o Ituano, ninguém nunca mais apareceu para falar do Galeano, hoje certamente também não vai aparecer, e ele tem um chute muito forte, mas é sempre sem direção. Ou ele joga a bola a 200 metros do gol, ou ele chuta em cima do goleiro. É sempre assim. Em termos de drible, é sempre aquele tapinha para o fundo, mais limitado. Assim, nada contra o jogador, de novo, mas existe um endeusamento do atleta que não corresponde, que não faz sentido. À realidade. E eu gostei da alteração do Crespo quando passa ele para lá, porque o Igor Vinícius já estava começando a sentir um desgaste físico, não de acúmulo de jogos, mas de cansaço do jogo mesmo, correu muito o Igor Vinícius, apesar de não ter ido bem tecnicamente, e você coloca o Galeano na função que ele mais rendia, porque como atacante, o Galeano e o Rojas mostraram que tem muita dificuldade de jogar ali na função do segundo atacante. Então você passa ele para a ala, onde as características dele se encaixam um pouco melhor, e ele recebe essa oportunidade e perde o gol. E depois não consegue ter tanta efetividade na frente, não consegue participar de tantas jogadas ofensivas, quase... Perde o gol e quase entrega um gol lá atrás, quer dizer... mas tudo bem, de novo, a gente torce para um jogador desse acertar a mão, de novo, tem o Crespo aí, e ele está aqui justamente para corrigir essas coisas, é um cara que manja muito da posição de atacante, foi um atacante brilhante, o Crespo, é só ter um pouco de paciência, a mesma coisa vale para o Pablo. Torcer a gente torce, mas a gente aqui analisa a realidade, a gente fala, e obviamente que futebol você trabalha muito com apreço.
Então, às vezes, um cara gosta de um jogador, não gosta do outro, gosta de um estilo, não gosta do outro, então a gente fala alguma coisa, não se citam, porque a gente aqui torce para São Paulo, a gente torce para todo mundo que está no São Paulo, mas não foi um bom jogo nem dele. O Pablo também é outro que um horror, faz muito tempo que não joga, ainda que, e esse é um ponto que o Gabriel ressalta, às vezes um jogador não vai bem tecnicamente, mas ele cumpre funções táticas no jogo que são importantes para o jogo, para o que o técnico pensa. Então o cara não está acertando o passe, não está acertando o gol, mas a movimentação dele está atrapalhando o adversário o suficiente. E aí a gente vai destacar isso quando acontecer. Era o que acontecia com o Gabriel Sara, quando o Diniz insistia com ele, todo mundo falava, pô, mas que jogador medíocre e tal. Não é, o cara pelo menos taticamente está ali cumprindo as funções, e às vezes, tecnicamente, o cara começa a acertar com alguma insistência. Eu não sei se Pablo, Galeano e Rojas têm muito mais para apresentar, torço para que sim, mas se eu tivesse que apostar, diria que não. E é bom ressaltar que as alterações do Crespo foram boas. Ele coloca o Benítez para jogar 15 minutos. Eu imagino que se o São Paulo tivesse precisando do resultado em Porto Alegre, também entraria por essa faixa de tempo e não mais do que isso. Igor Gomes, que também foi bem em Porto Alegre, hoje também participa bem no jogo. Achei até que ele tomou uma decisão errada no lance do gol, que ele joga uma bola ali para a área aleatório, não foi no lance do gol, não, foi antes do lance do gol. Ele joga uma bola que assim, tem o Marquinhos na área contra dois zagueiros do Bahia, e não faz sentido você jogar a bola pro Marquinhos. Ele joga a bola pro Reinaldo disputar lá com o outro zagueiro, ou com o lateral, não lembro, de cabeça, e aí o Reinaldo faz uma falta, por isso que eu lembro que não foi o gol. Aí ele faz a falta, então assim, não faz sentido essa quantidade de jogo aéreo que às vezes o São Paulo chegou até a abusar no desespero de tentar sair na frente. É um cara que já entrou no sistema, tão no desespero. Então, eu consigo mas ele não entender... foi mal, foi uma jogada ou outra. Mas eu tô dizendo, não foi mal no jogo, não. Eu consigo entender quando um jogador erra assim, quando você entra pensando, cara, tem 15 minutos e a gente precisa de um gol de qualquer jeito, porque normalmente o chuveirinho é o recurso, mas segue. Daí não, o gol. O gol e mais importante, e antes, uma última coisa antes do gol, porque foi a entrada do Marquinhos, que fez a estreia no profissional hoje. E a gente tinha falado no jogo de ida contra o 4 de julho que o São Paulo precisava de velocidade, o adversário cansado, o Éder cansado, um jogo que você tinha margem para isso, porque já tinham só os reservas e tudo mais, e era jogo para o Marquinhos, apesar do gramado terrível lá no Piauí, era jogo para o Marquinhos ele entrar, e ele não entrou, e a gente ficou, podia ter colocado, falamos até no vídeo de jogo, falamos em rede social. Então hoje ele entra, faz a sua estreia, vai bem, o Marquinhos, ainda vai pecar em uma jogada ou outra, que ele pode ir para cima, ele pode ir para o mano a mano, ele tem essa característica, mas ele participa do gol, ele fica um pouco mais avançado, com o São Paulo já tentando pegar essas escapadas mais rápidas, ele recebe o lançamento, finaliza bem para a defesa do goleiro, foi objetivo, saiu na frente, conseguiu levar vantagem nas características, e depois ele corre atrás do rebote, fica com a bola, joga para o Reinaldo, e o Reinaldo foi suficiente. Fez um excelente cruzamento, uma excelente assistência. Excelente cruzamento. Na única jogada, na única boa jogada que ele conseguiu durante todos os 90 minutos. E aí, para a infiltração do Lisieiro, que foi coroado, o Lisieiro já era, para mim, o melhor em campo, se tornou mais ainda, conseguiu ler a jogada, conseguiu chegar por trás, conseguiu aproveitar que o São Paulo estava preenchendo pouco a área, ele fez essa leitura, e aí cabeceou para o gol. Nem foi uma cabeçada tão brilhante, mas foi uma cabeçada suficiente. Foi a primeira da vida do cara. O cara fala isso na entrevista, depois do jogo, fala, cara, eu era de salão, nem nunca cabecei bola, cabecei essa, então e era foi para coroar o jogo. Eu acho que o resumo é o seguinte, a grande partida do Lisieiro, como para quem fala que só toca de lado, abusou dos passes verticais hoje, desafogou o São Paulo pela direita, deu o passe que o Pablo faz a jogada para o Gabriel Sara, que acaba não virando gol, fez o gol, não tomou drible, conseguiu ter 100% de aproveitamento nas bolas longas, fazendo inversões de jogo que o São Paulo ainda usa pouco, e o trio de zaga muito bem, ressaltar novamente a partida do Diego, ótima, ressaltar novamente a partida do Léo, porque várias vezes o Léo é o responsável por ser o homem a marcar o velocista do adversário, o escape do adversário, o driblador do adversário, e ele tem se saído muito bem, não é de hoje, é um dos jogadores mais regulares, se não for o mais regular do time. O Arboleda bem na cobertura, não teve problemas ali com o Gilberto, poucos enfrentamentos também, mas não teve problema ali com o Gilberto, bem na bola aérea. As alterações, Marquinhos, ótima não, mas uma boa estreia,
participa do gol. Igor Gomes entra bem, ajuda ali pelo lado direito, ajuda o São Paulo a fazer pressão, também, a recuperar a bola, o Benítez também tentando meter uma bola mais apagado. Foi, mas assim, é um cara que quando ele entra na partida, ele tenta dois ou três passes verticais que, bem ou mal, não acabaram não resultando no que se esperava, mas você tem uma preocupação a mais. Quando você é o adversário, você vê o cara fazendo isso, você já fala, cara, tem que marcar, tem que apertar, tem que... Então atrapalha. É um cara que ele entra bem, não é? É que as pessoas, a gente toma muito cuidado para avaliar, porque, por exemplo, hoje quando a gente fala, olha, o jogador jogou bem, às vezes as pessoas escutam, é um gênio, um monstro, sagrado, fantástico, o melhor jogador da história. E não é isso. Foi um jogo bom. Só que é importante falar quando é um jogo bom, porque vai ter jogo que não vai ser bom. E aí, quando um jogo não é bom de um desses jogadores que não são tão carismáticos, é o pior, nunca fez nenhum jogo bom na vida, dá para contar na ponta dos dedos. Então, assim, a gente sempre deixa registrado, porque aí fica em vídeo. Então, quem quiser vai atrás e vai ver, ó, pô, tem jogo bom desse cara. E é um jogo grande, um jogo importante. E, de novo, eu vou falar isso com todo o respeito do mundo, não é mais paulista, gente, o Paulista é um campeonato que está sucateado. Bahia que bom que o São Paulo ganhou, é importante. 2 vitórias, um empate e uma derrota fora de casa. Pois é. É outro patamar, é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado, é um campeonato assim de nível. E então é legal um resultado como esse, jogadores aparecendo em um jogo como esse, e esses jogadores que a gente destacou, eles teriam sido destaque mesmo que não tivesse saído o gol do Lisieiro. Só que aí a diferença é que a percepção poderia ser outra. Quando a gente cabe analisar, a gente tem que analisar o que foi feito, quem criou, se criou. Se a gente não fizer essa análise corretamente, fica muito difícil. A gente se deixar levar só pela paixão, fica muito difícil. Tem mais algum ponto que a gente deixou? E aí, só para ressaltar também, a partida de razoável para boa do Gabriel Sara, que mesmo quando não vai bem tecnicamente, é inegável o quanto ele luta para preencher os espaços e cumprir as funções dele para que o coletivo continue funcionando. Thales mostrando que pode ser uma alternativa para o meio de campo, para a infiltração, para uma outra característica, para uma outra dinâmica, se não para ser titular, mas para ser uma opção quando tiver um jogador cansado, para ser uma opção para mudar um jogo. Então é importante lembrar um pouco nesse período que nós estamos consertando o veículo em movimento, né? Nós estamos conseguindo cair em movimento. Tem um monte de jogador quebrando, o Crespo tem que rodar para não quebrar mais. É importante ter um Thales, é importante ter é importante colocar um Pablo. E lembrar que foi um acerto, isso foi falado desde antes do jogo, então não existe oportunismo por causa do resultado, foi um acerto ter rodado mais um pouco o elenco hoje. O São Paulo chega a 11 pontos, nesse momento é 14º colocado, aí tem que ver como é que termina a tabela tamanho, mas repetiu aquela campanha péssima do Rogério, que custou depois a cabeça do Rogério, Exatamente. E que foi demitido de madrugada. É importante dizer 11 pontos em 11 jogos, como em 2017. Pelos critérios de desempate, essa campanha é pior, porque tem só 2 vitórias. Aquela campanha de 2017 foram 3 vitórias e 2 empates em 11 jogos. São Paulo ganhou de Avaí, Vitória e Palmeiras. Empatou com Fluminense e Sport. Ganhou do Palmeiras? Ganhou do Palmeiras, no jogo com 2 falhas do Fernando Praz, gols de Prato e Luiz Araújo. Empata com Sport e Fluminense, gol do Jusilei, o único gol do Jusilei pelo São Paulo, e perde, e aí eu não vou lembrar, acho que eu não vou lembrar esse vitória, mas foi Corinthians. Mas também, se vai lembrar, pera aí, inferno também. Corinthians. Eu não vou lembrar. Não, peraí, foi Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Atlético Paranaense e X. E aí, mais olha só, tinham 2 Atléticos na vida do Gabriel. Tinham 2 Atléticos, foi. Então foi isso. Então, basicamente, foi. Esse jogo do Atlético Mineiro, inclusive, foi o último jogo do Lucão. Ele faz a bobagem pro São Paulo perder o jogo já no último lance do jogo. Sério, Lucão? Nossa, quem diria, né? Quem diria que ele fez bobagem? Enfim. É isso? Pô, depois de falar de Lucão, é melhor a gente encerrar o vídeo, né? É melhor, né? Mas é basicamente isso. Nos critérios de desempate, o São Paulo, essa campanha ainda é pior, mas assim, pelo menos não saiu atrás, São Paulo se recupera, vem de 2 vitórias, 2 jogos sem tomar gol, então vamos ver se isso tem um efeito para um jogo que realmente, não que realmente importa, não que esses não importassem, mas para um jogo fundamental contra o Racing, para uma competição enorme,
Enfim, eu tava dando uma olhada aqui, a outra derrota foi para Ponte Preta, eu queria ir buscar aqui, eu vim colar. Então, isso aqui é o fio, eu preciso escutar o Gabriel. a derrota foi para Ponte Preta no último jogo do Luiz Araújo. Então tá aqui, agora lembrei desse jogo, em Campinas. Eu estava lá. Então, é isso. Eu estava lá, ou esse jogo foi outro, agora eu não lembro. Enfim. Cara, você vai tudo quanto é jogo, é possível. Não, mas é que eu não lembro se já podia, porque eu lembro que teve um jogo que o São Paulo perde para Ponte Preta de 1-0, e eu tava, e não lembro, não, ou foi 1-1, que foi numa estreia, logo no começo do Campeonato Paulista de 2016, enfim, tanto faz, é isso, terça-feira tem vídeo. Não, segunda-feira tem vídeo, né? Segunda é verdade. A gente tem que falar do patrocínador e tal, tá todo mundo esperando isso. É verdade. A internet inteira só fala disso. A gente vai falar se fala de outra coisa. Não se fala de outra coisa. E na terça a gente tem vídeo de jogo, né? Sim. Agora eu vou prender você aqui. E na semana que vem é importante, exato, a gente já deixa registrado aqui, deixa registrado no vídeo contra o Racing também. Teremos uma live tá marcada, né? Com o Caio Alves. Com o Caio Alves. Na sexta-feira que vem, do Data ESPN, então não é uma live bastante bacana. Vai, ai. Por que você me mordeu, velho? Eu te dei o biscoito do Burger King, velho. Enlouqueceu o cachorro, então cuidado. Enlouqueceu. O cachorro tá muito na paz. Velho, ele teve um fim de semana muito, muito, muito incrível. Ele caiu no gasto. Você viu fotos, né? Aliás, eu até vou falar que o Buck ele tem Instagram, que é o Buck Bandana. Aí, cachorro aqui, completamente perdido aqui, sem entender nada que tá acontecendo, aparecendo muito no vídeo. Você tem Instagram agora, né? É isso, bicho. Agora ele tá na paz aqui, ó. Tá aqui. O Gabriel conheceu bem ele. Conheceu o Buck. Olha lá o Gabriel. Olha lá o Gabriel. Ali. Exato. É o Gabriel. Lembra dele? Pois é. Aquele cara que grita e assusta. Então, beleza, é isso. Com essa aparição do Buck, que tem Instagram, Buck Bandana, aí a Vives que toca, obviamente. Eu vou encerrando as transmissões. Eu vou ter que colocar o cachorro aqui muito delicadamente no chão para poder encerrar o vídeo, que sou eu que estou encerrando hoje. A gente vai ficando por aqui. Segunda, então, a gente volta para falar do patrocinador e tal, da chegada da Sportbet. Eu aposto que é uma coisa boa para o São Paulo. E eu fiz essa piada muito no Twitter. E o Buck tá enlouquecido, então eu vou terminar mesmo. E a gente volta na terça com o jogo. Tem ainda live com o Caio entre os jogos da Libertadores, ou seja, só tem coisa boa. Compartilhe o vídeo enquanto o Buck tenta roer aqui o cabo do fone de ouvido. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.